E olha, e a nossa equipe de reportagem foi chamada para ir até a rua Santa Luzia, próxima ali à ladeira do Calmon, na Vila do Saém. De acordo com os moradores, o problema por lá é uma caixa d'água que eles temem que desabem. Um outro questionamento é porque um lado da rua foi isolado pela Defesa Civil e o outro não. Alan Garcia vai mostrar para a gente a situação e você acompanha aqui no Fenômeno. Alan. Nós estamos bem pertinho da ladeira do Calmon, precisamente na rua Santa Luzia. O pessoal daqui chamou a nossa equipe de reportagem porque eles estão com medo, estão com dúvida, vários questionamentos que não foram respondidos. Por que esse lado foi isolado? O pessoal que morava nessas casas teve que ser retirado. A igrejinha também foi fechada. E aqui, olha, desse outro lado, existe essa imensa caixa d'água. Ela não tem água, não está funcionando, mas a estrutura está mantida. E o medo das pessoas é: o que é que garante a segurança dos moradores se do lado de cá está tudo isolado e poucos passos existe essa estrutura, existem pessoas morando e nada foi feito por aqui? O que a gente queria saber é a respeito de algumas situações, né? A situação da caixa d'água, que fica a menos de 10 metros das casas que as pessoas já saíram, já foram retiradas. Tem outra situação também do Hospital do Sanatório, né? Que tem um prédio enorme de um lado da rua e do outro lado da rua o pessoal não conseguiu sair ainda. A Defesa Civil não selou as casas ainda e a gente gostaria de saber qual o critério para que seja feito dessa forma, um lado da rua sair e o outro lado da rua não sair. É o caso aqui dessa caixa d'água, né? Do outro lado a gente tem os imóveis, até a igreja foi fechada, as pessoas tiveram que sair desses imóveis, mas do outro lado, bem pertinho, tem a caixa d'água em funcionamento, né? Exatamente, essa caixa d'água ela não tem água, mas existe a estrutura, né? Então a gente fica se perguntando como é que os imóveis que estão a menos de 10 metros da caixa foram selados por questão de segurança e essa caixa d'água não. Como você viu aqui no bairro, existe moradores em torno da caixa d'água, né? Existe uma praça ao lado da caixa d'água. Então, que margem de segurança é essa e que segurança é essa? Qual é o medo de vocês? O medo é saber realmente até onde a gente tem garantia de que nada vai acontecer em relação à situação dessa caixa d'água, em relação à situação do prédio do sanatório, porque a gente entende o seguinte: a situação do prédio do sanatório, ele já foi um prédio que foi selado e evacuado. Então existe algum risco. E o prédio lá tem mais de 20 metros de altura. E essas casas que estão em frente a esse prédio, como é que fica? Da Vila Saém, Alan Garcia. E olha, voltando a falar sobre a rua Santa Luzia, lá no bairro da Vila Saém, que os moradores questionaram sobre aquele lado da rua que foi isolado pela Defesa Civil e o outro não. A Defesa Civil de Maceió nos informou por meio de nota que a rua apresenta uma particularidade quanto à sua localização. Cada um dos lados da rua pertence a uma quadra diferente e apenas uma delas foi incluída no mapa de criticidade, motivo pelo qual esses imóveis estão incluídos para realocação. Já sobre a caixa d'água, a Defesa Civil de Maceió informa que o equipamento não apresenta problemas estruturais nem risco para a comunidade no momento. Então está dada aí a nota dos órgãos competentes sobre essa situação para trazer um pouco mais de tranquilidade para os moradores. Difícil os moradores daquela região ficarem tranquilos, né? Já que estão num momento extremamente delicado, porque por mais que seja de uma quadra lá, uma quadra X ou um rabisco que foi feito, um estudo que foi feito, a proximidade é muito grande, né? Então, se acontece um problema de um lado da rua, consequentemente, quem estiver do outro lado vai sofrer as consequências, né?